Olá, olá, muito boa noite. Olha eu para mais uma live aqui. Hoje eu tenho convidado especial. Então, para você que está chegando aí ou que está assistindo essa live gravada, fica comigo até o final porque esse assunto é incrivelmente incrível. Esse é o termo. Então, me acompanhe aí e vamos aguardar a minha convidada para esse encontro. Esperar aqui um pouquinho, o barulho externo tá. Deixa eu ver o que houve aqui. Olha a Kelly chegando, obrigada Kelly. Tô tentando ver aqui o que está acontecendo com este. Concluir. Ok, aqui concluir, tem umas alterações. Instagram sempre atualizando, fazendo. E a gente fica meio perdido aqui, live ao vivo é isso, né? Vamos aguardar a minha convidada, a Lara Mes, biomédica, que vai vir trocar umas ideias aí com a gente. Nossa, o barulho aqui externo tá punk. Vamos ver se para agora. Bom, gente, eu moro numa rua extremamente movimentada da cidade, então perdão aí pelos barulhos externos, mas a gente vai conseguir se organizar. Boa noite, querida Kelly. Muito obrigada de tu estar aqui conosco. Já digo conosco, porque a Lara deve estar chegando aí em alguns minutinhos, pra gente falar desse assunto tão relevante, né? Falar de amor próprio. Parece assim, todo mundo resolve falar de amor próprio, falar de autoestima, mas o que acontece é que muitas vezes a gente precisa ser redundante, insistente com esse tipo de assunto, porque é extremamente necessário. E ele tem total relação com o emagrecimento. O barulho aqui hoje tá complicado. Mas vai dar tudo certo, aguardando aí. Então, vamos começar aqui essa live enquanto a Lara não chega pra gente trazer essa abordagem desse assunto super importante aí. Kelly, tu que está aí, né, me assistindo, tu consegue ouvir bem o meu som? Tá tudo legal? Se não tiver, dá um toque aí, reclama, né, que a gente dá um jeito aqui. Apesar de estar de fone para abafar o som externo, né, às vezes dá essas interferências aí. Como eu disse, é uma rua bem movimentada, então a gente, né, corre esse risco aí de estar passando para vocês esse barulho chato. Mas enfim, vamos lá, faz parte, né? Então, gente, para começar essa live, enquanto a Lara não chega, eu quero trazer alguns assuntos aqui, alguns conceitos para vocês, agradecer já a vocês que estão aqui comigo. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando com outro nome de autoestima. E quando a gente fala de autoestima, não tem como falar, ai que ótimo, Camila, obrigada, querida. Quando a gente fala de autoestima, nós estamos falando de um pré-requisito para que vocês consigam emagrecer de forma efetiva. Eu vejo muito isso na minha prática no dia a dia, tanto nos desafios, nos meus produtos digitais, quanto no meu acompanhamento individual. Até citei isso em vários posts dessa semana. Vocês chegam com aquela baixa autoeficácia, com aquela falta de acreditar em vocês mesmas, né? Vocês não conseguem trazer aquela fé de que as coisas realmente vão dar certo. Então, o perfil de quem está acima do peso está muito relacionado com essa baixa autoestima. E quando a gente fala desse assunto, a gente precisa criar estratégias para elevar a nossa autoestima. Então, assim, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de valorização. Valorização não dos outros, é da gente mesma. E isso são coisas que a gente vem trazendo ao longo da vida. Obrigada, Fernanda. Fernanda querida entrou aí. E que são conceitos, são crenças construídos desde a nossa infância. E é muito importante a gente trazer esse passado para esse momento. Porque são fatores que às vezes a gente não percebe, mas que acabam minando quem a gente se torna. O adulto que a gente se torna, a adulta que a gente se torna. Então, assim, reconhecer as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades é fundamental. E aí eu costumo perguntar para vocês lá, entre as minhas ferramentas que eu aplico no acompanhamento individual, eu pergunto muitas vezes, me fala das tuas qualidades. A pessoa trava, ela não consegue me dizer o que ela tem de bom. Aí eu continuo a pergunta, né? Mas se eu pedir para tu listar 10 defeitos, tu faz em 5 segundos, né? Faço. Sim. Tem um monte de coisa ruim, eu tenho um monte de defeito. Por que nós fazemos isso conosco?
parem para pensar por que a gente tem essa abordagem, né? Por que a gente acaba fazendo essa judiaria, né? É uma autocrítica desnecessária que a gente faz. Então a gente pode listar milhões de defeitos, mas não consegue listar 2 ou 3 qualidades. Então comecem a pensar no quanto isso é importante para a evolução de vocês. A gente está falando aqui de emagrecimento porque é o meu nicho de atendimento. Mas vocês já pararam para pensar que essa desvalorização de si mesmas, isso acaba gerando, muito pelo contrário, né? Isso acaba tornando vocês muito mais enfraquecidas para outras atividades da vida, que não só emagrecimento, né? No trabalho, no relacionamento, até na função que vocês têm como mãe. A gente não se sente capaz, a gente não se sente autossuficiente para realizar as nossas funções na vida, né? Então isso é muito importante da gente retratar. E aí uma coisa legal, que foi uma das abordagens, uma das formações que eu busquei na minha vida, né? Foi fazer uma formação Essential em psicologia positiva. Eu não sou psicóloga, mas eu tenho essa formação. Para quem não sabe, não é tu faz a formação em psicologia positiva, tu não é psicóloga, né? Mas tu tem, é como se fosse um curso de extensão, né? Só que ele é uma imersão. A gente passa assim um tempo, finais de semana ali recolhido naquele meio, falando só sobre felicidade. É incrivelmente transformador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a nossa querida amiga Lara ainda não apareceu. Não sei o que houve, mas vamos aguardar aqui. Algo deve ter acontecido, né? Mas daqui a pouco ela deve estar entrando, alguma questão de certo de internet, tá? Então, continuando aqui o nosso assunto. Fiquem comigo, daqui a pouco a Lara aparece. Se ela não aparecer, eu vou despejar conteúdo, que eu tenho muito assunto bom aqui para falar com vocês a respeito de autoestima. Então, a psicologia positiva, ela trouxe uma abordagem diferente da gente nos qualificar, né? Antigamente, dentro de uma organização, quando eu falo de organização, eu falo de empresa, as pessoas focavam muito nos defeitos, né? O que tu tem que melhorar, né? O que tu tem que melhorar? O chefe ia dar um feedback para o seu funcionário, ele listava o que a pessoa precisava melhorar. A psicologia positiva, ela veio com uma ideia diferente, da gente focar naquilo que tu tem de bom, né? Nas forças de caráter, nos teus talentos. Então é muito legal essa abordagem. E é isso que vocês têm que fazer quando vocês querem buscar felicidade, né? Vocês têm que focar naquilo que vocês são bons. Então, quando terminar essa live, eu quero que todo mundo que está aqui me assistindo, vocês peguem uma listinha lá, né? Peguem uma folhinha de caderno, e que se vocês não têm ainda o caderno de vocês, um diário especial, eu tenho um caderno sobre escrita terapêutica, eu quero que vocês tenham a partir de hoje. Que vocês relatem ali coisas a respeito de vocês. Gente, a garganta tá falhando, só um pouquinho. Que vocês escrevam observações que vocês fazem de vocês mesmas. Eu faço isso, claro que não com a frequência que eu gostaria, mas sempre que eu posso eu vou lá e registro no meu caderno. Nossa, hoje me peguei numa situação assim, aconteceu isso, eu reagi dessa forma, mas de repente em outro momento eu teria reagido diferente, então eu converso ali comigo mesma nesse diário. Esse diário aí de vocês, que vocês vão escrever a partir de hoje, que eu espero que realmente vocês apliquem essa técnica que eu tô trazendo pra vocês. Desculpa. Que vocês coloquem aí, né? 10 qualidades, 10 habilidades, 10 coisas. Só 10, gente. Pelo amor de Deus, 10 é muito fácil de achar, né? Eu fiz uma tarefa esses dias que eu tive que descobrir. Ó, a Lara chegou. Vamos ver, aceitar. Descobrir, listar 25 qualidades, né? 25. Então, assim, eu fechei 24. A 25ª ainda não. Mas eu vou encontrar em breve. Oi, Lara. Oi, tô atrasadinha. Tudo bem? Estávamos preocupadas, né? Cadê a Lara mesmo que não aparece? Ai, consegui chegar. Que ótimo, muito obrigada pela tua presença nessa live. Deixa eu só subir um pouquinho que tá cortando minha cabeça aqui. Agora ficou um pouquinho melhor. Então, Lara... Eu tô com a cor um pouco amarelada da luz. Mas não tem problema, tá todo mundo te vendo. Tu tá linda e maravilhosa como sempre. Importante, né? A gente tá falando tanto de beleza hoje, de autoestima, né? A linda beleza vem de dentro, né? Então, muito obrigada aí pela tua disponibilidade para vir conversar aqui com a gente, né? Fazer esse bate-papo nós duas aí a respeito desse assunto. Então, eu estava trazendo algumas coisas aqui, Lara, já antecipei alguns assuntos aqui com o pessoal, né? Falando a respeito desse amor próprio, né? Então, eu trouxe uma coisa legal, não sei se tu sabe que eu tenho formação em psicologia positiva, né?
Mas a psicologia positiva, ela trouxe uma ideia diferente da gente otimizar as nossas habilidades. Antigamente, estava falando aqui que nas organizações, né, nas empresas, os chefes chamavam os funcionários e davam feedback, né? Só que o feedback, eles falavam assim, tu tem que melhorar nisso, tu tem que melhorar nisso, tu tem que melhorar nisso. Ou seja, tu estava listando o que a pessoa tinha de ruim, o que ela não sabia fazer direito e querendo otimizar. A psicologia positiva, ela traz um processo inverso. Ela traz uma ideia da gente fortalecer aquilo que a gente tem de bom. Por que eu tenho que, né, melhorar o que eu tenho de ruim? De repente, sim, eu posso querer ser melhor naquilo. Mas não seria mais fácil para mim e não seria mais prazeroso para mim fortalecer aquilo que eu tenho de bom? E aí eu trouxe uma questão aqui que muitas vezes a gente, para falar dos defeitos, a gente faz uma lista rapidinho, né, Lara? Agora, para falar das nossas qualidades, que dificuldade, fácil, né? Eu falo por experiência própria. Sim. É verdade. A gente tem a tendência, né, de estar sempre se diminuindo. Se depreciando, porque né? é muito... Se depreciando porque, às vezes, a carga de ser muito bom é muito forte também, né? Muito exato, alta. Exato. Essa questão de tu ser muito bom, ela gera muita expectativa nas pessoas também. A gente está sempre querendo suprir essas expectativas, né? É, o reconhecimento, né? O ser humano, ele é necessitado de reconhecimento. Isso é nosso, né? Até porque entra uma outra questão, né? Que a gente vai falar depois, mais pra frente. Nós vivemos em grupo. Nós somos a única espécie que precisa de grupos para se manter vivo, né? Então tem isso, se eu pertenço a um grupo, eu preciso ser aceito pelo grupo. Então, às vezes, eu preciso, né, fazer bonito, né? Mesmo que eu não queira, mas eu tenho que fazer, manter as aparências. Então, isso tudo acaba minando, né? Às vezes, a nossa autoestima, né? E aí eu trouxe aqui a respeito desses conceitos. Eu estava só na parte de conceitos ainda, lá. Então, assim, amor próprio, né, autoestima que a gente estava falando, é honrar e respeitar a si mesma e a nossa história. Porque cada um tem uma história e todo mundo tem dores, todo mundo tem felicidades, todo mundo tem sofrimentos, né? E ninguém é igual a ninguém. Só que ninguém nasceu, né, com o bumbum virado para a lua, que passou, assim, né, toda uma vida aí só de felicidades e alegrias. Até porque as dores nos ensinam a crescer, né? Então, cada um tem a sua história, cada um tem a sua verdade. O problema é que, às vezes, a gente se agarra na nossa história para olhar só a parte negativa, né? A parte ruim. Exatamente. E é tudo uma construção, né? Então, todas essas experiências que a gente vai juntando da nossa própria vida, da nossa família, da sociedade em que a gente vive, das coisas que a gente vê, inclusive aquilo que a gente vê no outro também, né? Tudo isso vai criando parâmetros e a gente, às vezes, vai construindo essa autoestima ou essa não autoestima em cima de coisas que não tem a ver com a gente, né? Então, é muito difícil a gente querer colocar nossa vida numa caixinha. Aí, não é o formato, tem um acidente aqui. Saltou o celular. Para aí, tá tudo certo. Ainda bem que não terminou a live bem no meio do caminho aqui. É verdade, mas daí a gente voltava. Não tem problema. Mas é isso, né? Eu digo. E é isso, né? A gente costuma. Eu digo, o pior chefe que a gente tem somos nós mesmas, né? Pela crítica, pela autocrítica que a gente está sempre se fazendo. Né? E a questão, assim, quando a gente fala de autoestima, a gente não pode deixar de falar de autoconfiança, né, Lara? Então, a autoconfiança, ela vai gerar uma autoestima, e essa autoestima, ela não é só pessoal, ela é profissional também, né? Eu acho que é importante de falar. E às vezes a gente acha assim, não, mas ela vai falar só do pessoal da saúde e tal. Não, mas por incrível que pareça, acreditem ou não, a nossa vida profissional, ela também interfere no nosso emagrecimento e na nossa qualidade de vida. Às vezes as pessoas dizem que não tem nada a ver. Não quero falar disso. Por que eu vou falar disso? Eu vim aqui falar de alimentação. Mas às vezes é ali o problema. A pessoa está insatisfeita, está infeliz no trabalho. Está acontecendo alguma situação de estresse, algo bem grave. E a pessoa está ali naquela situação, não consegue focar naquilo que precisa para atingir o seu objetivo, né? Isso serve para qualquer coisa, não só emagrecimento, né? Não. E até a própria rotina da pessoa também, às vezes, acaba atrapalhando, né? Às vezes ela tem uma rotina de trabalho que ela não conseguiu adaptar a questão alimentar. Ou todas as atividades, né? A prática de atividade física também, que é extremamente importante, né? Exato. Então, tudo isso acaba sendo. E a profissão é algo que ela faz parte da vida de todo mundo, né? Exato. A gente não existe sem a nossa profissão, nem que seja profissão de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, não deixa de ser uma profissão. Não deixa de ser uma função importante. É uma das funções da nossa vida, né? É aquilo que nos alimenta, então tem que ser visto, né? A gente precisa botar uma atençãozinha aí também, né? Sem dúvida, né?
E uma questão importante sobre autoestima é que normalmente, né, o que que acontece? A nossa autoestima, deixa eu dar uma apertada aqui, porque o meu, Tá caindo. ele tá torto, só um pouquinho. Vamos lá, vamos falando aqui, e aí a gente vai... O que que acontece? Essa autoestima, ela não surge hoje, quando a gente tem consciência disso. Ela surge quando a gente é criança, né? Lá na infância, na adolescência, às vezes a gente não tem um patrocínio positivo dos nossos pais. E aí, assim, ó, a ideia aqui, pelo amor de Deus, se alguém falar isso, tá gravado. Então, não fale que a Sheila disse isso. Eu não tô falando mal dos nossos pais. Porque uma coisa que eu aprendi, assim, inclusive, né, isso é tema para diversas lives, né? Enquanto a gente não perdoar os nossos pais, muitas coisas ali enraizadas, né, acabam minando os nossos resultados, a nossa prosperidade, a nossa riqueza, o nosso emagrecimento. Como assim, Sheila? Por isso que eu digo que é assunto incrível para outra live enorme, de 5 horas para a gente falar. Mas o que é importante aqui, eu trago isso para dizer para vocês que muitas pessoas não tiveram patrocínio positivo dos pais, não porque os pais eram maus, era o que eles tinham para aquele momento, né? Era a verdade que eles conheciam, foi a forma que talvez eles foram criados e que passou de geração em geração até chegar na gente. Então, assim, ó, às vezes esse patrocínio não existe. Quando eu falo patrocínio, é aquele pai que te impulsiona, te diz que tu pode, né? Exato. E aí o que acontece? Tu leva isso pra vida, pra adolescência, pra fase adulta, tu não te valoriza, né? Nem se reconhece. Então isso é uma coisa bem importante, né? Sim. Uhum. Essa questão dos pais, ela é muito forte, né? Porque até a gente estava comentando mais cedo que os nossos pais, eles trazem já isso de bagagem e eles nunca trabalharam essas questões, né? Eles não sabem fazer de outra forma, né? Nunca foram para uma terapia. É verdade. Contigo que tempo se disse que terapia era coisa de gente maluca, né? Só a pessoa doida que precisava de terapia. Hoje a gente vê que todo mundo precisa, porque todo mundo vai ter alguma questão, né? Em alguma área da vida. E daí esses pais, eles acabavam não tratando isso, acabavam, né, colocando esse tipo de atitude, às vezes negativa, em cima dos filhos, né, dando aqueles exemplos né, de não incentivo, ou o incentivo negativo, né, Exato. tipo, desce daí que tu vai cair, né, em vez de dizer para a criança, tome cuidado, faça mais devagar, né, então era uma linguagem. Então, e se tu cai é porque tu não tem capacidade de equilíbrio, né? Tu não tem habilidade nenhuma para ficar em cima, né? Daí a criança já começa a se achar ruim, daí já nem tenta de novo, porque sabe que não vai se dar bem, né? E aí entra o que a gente fala que tem relação total com a autoestima, que é a insegurança, né? A gente está gerando uma criança insegura. Agora, eu costumo dizer, a Lara ainda não é mãe, né? É mãe de bichinhos, por enquanto só. Mas eu digo assim, ó, a gente tem que se policiar muito, Lara. Porque eu me pego muitas vezes com as mesmas frases dos meus pais, né? E eu digo, opa, eu tenho que me policiar. Porque assim, ó, é tão enraizado, é tão forte isso dentro da gente. É numa fase da infância ali que a gente assimila tudo que nem uma esponja. A gente sabe que até os 12 anos, né? Isso vem assim de uma maneira muito, muito forte. Então, assim, às vezes, tudo que tu escuta, às vezes uma coisa assim, é uma... Como é que se diz? É uma metáfora, né? Mas tu pega aquilo assim como se fosse uma verdade e tu leva pra vida. Então tem que ter muito cuidado, sim, com as coisas que a gente faz depois de adulto. Tendo essa consciência hoje, a gente tem que cuidar para não repetir, não ter essas repetições com os filhos da gente, né? Eu dou um exemplo, assim, até comentei semana passada com uma paciente, né? E ela falando, né? Eu não acredito, eu acho que não consigo, eu não tenho essa capacidade. Eu disse assim, uma coisa que às vezes a gente faz, né? A gente é criança e a gente diz assim, olha, mamãe, como eu tô bonita, né? Como eu sou linda, como o meu cabelo é maravilhoso. E aí o que os pais fazem? Minha filha, olha só, não te exibe tanto assim, né? Porque as pessoas vão dizer que tu é metida. E aí a criança assim, então eu não sou bonita. Então eu não posso dizer que eu sou bonita. Então eu não posso dizer que eu tô com uma roupa legal. Que é errado. Entendeu? Só que assim, hoje, se alguém falar isso pra gente, na nossa maturidade, a gente sabe que isso vai ter uma bobagem. Mas experimenta tu falar isso pra uma criancinha que tá com a sua mente sendo estruturada, né? A porcaria tá feito, né, Lara? Nossa, o estrago já tá gerado ali, né? Exatamente. E é bem isso que
comentou, a criança, ela está em formação, né? Então, ela absorve as coisas de uma maneira diferente de como elas estão sendo ditas. E, claro, nunca é tarde para a gente corrigir, para a gente dar um jeito nisso, né? Mas sempre é importante a gente estar não somente com os filhos, mas com todas as crianças ao redor, com as pessoas ao redor também, né? Eu percebo que hoje a gente tem um pouco de dificuldade de elogiar os outros também, né? E, poxa, tão bacana, né? Uma coisa que acaba contribuindo, às vezes é só aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele momento para se sentir um pouquinho melhor. E a gente, né, talvez por esses traumas que a gente tenha sofrido na infância, Sim. acaba se bloqueando até para isso, né? Não só para se sentir bem, se sentir bonita, como para falar que o outro também está, né? Eu até... O assunto, o tema da minha semana aí é total. Hoje a live veio para culminar, mas durante toda a semana eu vou estar falando de autoestima. Sim. E ontem eu trouxe 10 sintomas muito característicos da pessoa com uma autoestima baixa. Né? E um deles é isso, a dificuldade de aceitar elogios. Porque às vezes tu faz o elogio, mas tu não aceita. Então a pessoa te diz assim, como tu tá bonita. É incrível quando eu digo isso para as minhas pacientes, assim, nossa, hoje tu tá diferente. Nossa, teu cabelo tá... Ai! Mas nem lavei, tava sujo. Por que a pessoa não olha e diz assim, obrigada, ai, tá show. Ai, que bom, obrigada. Ai, que legal, que meu cabelo tá bonito. Não, ela já esculhambou. Jura? Ai, mas saí de qualquer jeito de casa. Ai, essa roupa eu passei o dia todo. Por Deus, eu tenho paciência assim. E aí não seria mais fácil tu me agradecer por eu estar te elogiando? Não. Aí entra um processo. E é bem característico. Esse sintoma, né, da pessoa não aceitar o elogio é muito característico de uma pessoa que tem autoestima baixa, né, porque ela não consegue se enxergar daquele jeito. Então, se ela não consegue, como é que o outro vai estar enxergando? Exatamente. Além de ser uma insegurança, é aquela coisa do eu não sou merecedora, né? E aí entra uma questão que a gente fala muito da autossabotagem, né? Mas o que eu, continuando aqui o nosso assunto, para não fugir muito do nosso script, né? Então, aí a gente falou de tudo isso, de infância, né? Dessa falta de patrocínio positivo, né? Das pessoas à nossa volta, não necessariamente dos nossos pais, mas das pessoas com quem a gente mais conviveu durante essa idade, aí, infância e adolescência. Isso vai gerar um distúrbio de imagem importante na vida adulta, né, Lara? Tu vai chegar ali naquela fase, né? Não sou ninguém, não sou nada, né? Só que às vezes tu precisa de anos para te dar conta disso, né? É verdade. Vai precisar de um tempo muito grande para se dar conta que aquilo vem de muito tempo atrás, né? Então é aquela coisa, é falta de confiança, insegurança, o medo de errar. O medo de errar é incrível, né? Aquilo te paralisa. Aí tu não faz. Já que eu vou errar, vou ser criticada. Mas aí, olha como é redundante, né? Tipo, tu vai ser criticada, mas a pior crítica é a tua, não é do outro. É tu que faz um horror contigo mesma, né? A crítica pior. Tem até uma pesquisa que eles fizeram, agora não vou lembrar de onde foi, mas que dizem que 95% das pessoas não prestam atenção na gente, sabe? Por exemplo, tem uma sala com 100 pessoas ali, 95 não vão estar olhando a minha roupa, claro. O meu jeito. Elas vão estar preocupadas com elas mesmas, né? Então a gente coloca essa pressão muito grande em algo que não deveria, né? Não cabe ali naquele momento. A gente tem que tentar fugir disso, né? Desse olhar externo e tentar buscar essa força interna mesmo para conseguir botar em ação, né? Tudo que a gente precisa fazer. É muito forte. Até porque essa força, né? Como tu fala, ela contamina, né? E ela é notória. Exato. Tipo assim, se tu chegar num local insegura, infelizmente, né? A pessoa vai se conectar com uma certa insegurança. Não vai te dar crédito por isso. Agora você tá nem aí pro mundo, né? Tá nem aí pro mundo. Mas é muito fácil falar, né, Lara? É muito fácil falar. A gente fala assim, nem sempre a gente tá numa situação assim. Eu não vou dizer pra vocês, eu tô sempre empoderada. Mentira! Vou ser mentirosa aqui pra vocês. Tem dias que a gente não tá legal mesmo, que a gente tá se sentindo mais pra baixo, mais insegura. Só que assim, ó, eu acho que é uma coisa que eu aprendi com autoconhecimento, né, com a neurociência, é que tu tem que fingir até tu ser. Olha que interessante isso. Sim. Finja até ser. Bate até água mole. Exatamente, falou tudo. Finja. Eu estou fingindo ser magra. Ok, mas eu não tô magra, me pesa na balança. Não tem problema, finja. Como é que o magro se comporta? O que o magro faz?
né? O magro é dono de si, o magro é seguro. O magro, ele come salada, ele come fruta, ele treina. Finja, porque tu vai te tornar. Isso é óbvio, né? Tá, mas então vamos fazer. Finja também que tu é rica. Finja que tu é rica, né? Se finja de rica. Tem a postura de rica, né? Tu não precisa usar uma roupa cara, mas te vista bem, te maquie, arrume o cabelo. Tu vai passar essa imagem pros outros, né? E aí, assim, tanto vai que o cérebro, opa, essa situação é importante para ela. Isso é importante para ela. Então, vamos correr atrás disso. Entendeu? É motivacional. Sim. Teu próprio cérebro vai te ajudar. No momento que tu enganar, né? Inicialmente tu vai fingir. Mas com o tempo isso vai se tornando uma verdade, né? Quantas vezes a gente fica... Vira um hábito, né? Eu digo assim, às vezes a gente tá lá no início do relacionamento, a gente finge tanta coisa, né? A gente finge que a gente não tá nem aí. Ai, não ligo pra ele. Ai, não ligo. Louca, que tomara que ele me ligue de uma vez. Não ligo pra ele, não, eu sou difícil, né? Enfim, vai dar certo, vai funcionar, né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa realmente, né? Não é aqui ser mentirosa, mas são coisas que primeiro a gente engana o nosso cérebro, né? E começa a praticar aquilo cada vez mais até se tornar, de fato, né? E aí... se a gente for olhar até pelo posso falar? Pode. Só para cortar. Se a gente for até olhar por esse caminho da neurociência, o nosso cérebro ele funciona através de circuitos, né? Então, cada atitude, cada hábito que a gente tem, ele já tem um caminho pronto. Um caminho que é o mais fácil, que é o que o cérebro sempre faz. Para a gente ser de outra forma, agir de outra forma, por exemplo, entrar num processo de emagrecimento, entrar num processo terapêutico para melhorar alguma coisa, a gente precisa criar outro caminho. Exato. E a gente só vai conseguir criar outro caminho trilhando esse caminho. Exato, exatamente dias, isso, né? Né? Seguir o mesmo caminho não vai te levar para um lugar diferente. Não vai. Né? Vai levar para o caminho antigo. Caminho antigo, exatamente. Antigo. Só que aí entra aquela questão, né? Puxando a brasa ainda para neurociência, que o nosso cérebro ele é sem vergonha também, né? Ele tá sempre dando um jeito de te aproximar do prazer e te afastar da dor. E muitas vezes aquilo que é novo gera dor, né? É algo desconhecido. Então é uma insistência. Realmente sair de uma situação que tu tá acostumado a se minimizar, tu tá acostumado a se depreciar. Então sair disso para evoluir exige muito mais da tua disciplina do que qualquer outra coisa. Né? É um trabalho diário. Claro. De acordar de manhã, né? Eu e a Lara temos um amigo que trabalhava conosco lá na Mensano, o Altair, ele sempre dizia, né? Acorda, vai pra frente do espelho e te elogia, né? Diz bom dia, te elogia, te olha no olho, já fez isso? Eu te olhou no olho, agora eu tô me olhando no olho aqui, não. Né? Faz isso. A gente não consegue. Tem dificuldade. É real. Né? As pessoas têm dificuldade, Lara. Eu já disse, eu ensino uma técnica para as pessoas, em vez de usar a balança, fazer sua foto de biquíni. Ou de roupas íntimas na frente do espelho. Não é pros outros, é pra si, não é pra postar nas redes sociais, é pra guardar. Depois tu vai lá e compara com a foto, daqui a um mês tu faz de novo. E faz a comparação, é legal, porque tu vê a melhoria do teu corpo, sem precisar focar no número. As minhas pacientes dizem, eu não tenho coragem de fazer isso. Olha o nível, eu não consigo. Isso pra mim é terrível. Como assim, gente? É teu corpo. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? É o teu corpo, né? Então, a gente falou muito, né, Lara, dessa questão vem a autoimagem, né, esse distúrbio de autoimagem na fase adulta, pelas coisas que aconteceram já na infância, e ainda isso pode ser potencializado por situações, né, um relacionamento que não é legal, que a pessoa te coloca lá para baixo, né, a família mesmo, às vezes não é só um relacionamento homem-mulher, de uma relação, né, ou, né, amizades, né, relacionamentos amorosos, interpessoais, de trabalho. Às vezes tem aquela pessoa que sempre te coloca para baixo, né, te dizendo que tu não tem capacidade para alcançar as coisas. A pessoa é humilhada, é rebaixada. E isso aí, o que vai acontecendo? Isso vai gerando um ciclo. Já vem com a história da infância, já não tô com uma imagem boa. Ainda encontro pessoas, porque atrai, lei da atração, né? Atrai, a pessoa sabe que tu está insegura, ela desce o cacete, não é verdade? Né? Alimenta daquilo, né? Exato, a gente tem esse filtro, às vezes conscientemente não, mas inconsciente a gente consegue perceber aquela pessoa que tá mais, né, suscetível. E aí, ó, se a pessoa é malvadinha, ela desce o cacete lá mesmo, né? E isso acaba gerando o quê? Um ciclo, né? A pessoa tá sempre para baixo, ela não é reconhecida,
Ela não se acha merecedora de ter uma vida feliz, realizada, de ser magra. E aí o que ela faz? Ela se auto-sabota. Ah, já que eu não sou boa mesmo. Aí a pessoa, de repente, vai me dizer assim, ó, não, mas, ai, para, eu não faço isso. Eu não faço isso, Cheiro, tá ficando louco, eu não faço isso. Gente, estamos falando de um processo inconsciente, muitas vezes. Às vezes é consciente, às vezes a gente sabe que faz. Mas às vezes tá tão enraizado, é tão interno teu que tu não te dá conta. Aí já que eu não sou merecedora, eu começo um processo de emagrecimento, eu desisto. Aí eu resolvo fazer um programa lá com a Lara para cuidar da minha pele, mas no meio do caminho, meus horários. Não tá fechando, entendeu, Lara? Não vou ter que desmarcar contigo. Não é, Lara? Minhas prioridades. Né? Aí, ou tipo assim, eu tô sem dinheiro. Tu sempre tá usando alguma desculpa para não fazer o que precisa ser feito, né? Porque lá no fundo, deixar por último. Tu sabe que tu não é merecedor. Já teve tantos problemas na vida, já nunca conseguiu alcançar as boas coisas que tu gostaria na vida, não vai ser essa que tu vai alcançar. Olha que problema geramos aqui, né? Exatamente, é um ciclo, só vai piorando. É um ciclo. Sim. E a pessoa que está dentro desse ciclo, muitas vezes ela não consegue ver, porque é como se ela estivesse dentro da bolha. Exato. Né? Dentro da bolha ali do consciente dela. Ela não vê. Daí vai lá o terapeuta, fala para ela não conseguir. Então, a gente precisa acessar essa força interna, acessar esse outro caminho, né? E ir mudando esses hábitos, porque senão a gente não sai daquele lugar, né? Tem que fazer diferente realmente para a história mudar. E tu falou... E tem até dentro Pode falar. Não só complementando, dentro da visão da medicina chinesa também, eles dizem que o mesmo tempo que a gente leva para gerar um desequilíbrio é o tempo que a gente leva para curar ele, né? Então, poxa, a gente passou uma vida inteira fazendo de um tal jeito. Exato, e às vezes as pessoas querem também de uma semana para outra já que a vida se transforme, né? Não é assim, é um hábito. Eu sei bem como é que é isso, elas querem de uma semana para outra emagrecer 10 quilos, né? Imagina, é bem, coisas milagrosas. É bem por aí. E tu falou uma coisa importante a respeito de terapia, né? É óbvio que ela é muito importante. Às vezes é um caso assim tão profundo que precisa realmente do apoio psicológico. Não tem outro apoio que possa suprir. A gente sabe que existem outras formas de terapia, existem as terapias holísticas, né? A medicina chinesa tá aí também para falar a respeito disso. Mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho aqui, é algo, para mim, trabalhar a tua autoestima é como escovar o dente. É como passar filtro solar todos os dias. É como tomar água. Não dá para esperar para ir na psicóloga, no terapeuta, né? Que ele vai... É óbvio que tem que ir. Não tô dizendo isso, pelo amor de Deus, não vou dizer que eu falei bobagem aqui. Tem que ir. Mas assim, tu vai lá, tu vai uma vez por semana, uma vez por mês, talvez. E o resto do tempo, o que tu tá fazendo? Tá esperando a próxima consulta para se sentir um pouquinho melhor durante aquela 1 hora. E quando tu sai, o que tu faz? É uma prática, né, Lara? Tem que praticar todo dia. É o tema de casa, né? É tema de casa. E tem essa questão aí de escovar os dentes, usar o protetor solar. Se tu for parar para analisar, quando a gente pode estar dormindo no sofá depois de ver um filme. Se a gente for deitar na cama, a gente vai reto no banheiro para escovar os dentes antes de dormir. A gente não pensa, a gente simplesmente automático. Vai e faz, né? É automático. Então, quando o hábito se transforma em hábito, fica uma coisa fácil. Claro, até adquirir aquele hábito é um pouquinho trabalhoso, às vezes vai ser difícil, vai precisar desse esforço, né, que tu comentou, mas é algo assim que só vai trazer benefício depois, né? Exato, então é sempre bom que a pessoa acabe focando mais nesse benefício também e reforçando, né? Então, vai lá, acorda de manhã, mesmo que tu não esteja te sentindo linda, fala que tu tá linda. Porque tu pode não estar te sentindo, mas a pessoa que vive contigo ali do teu lado te acha linda, tua mãe te acha linda, alguém no mundo com certeza vai te achar linda, né? Com certeza. Então, isso a gente tem que reforçar também. Sem dúvida. Bom, e aí tem a questão também de crenças, né? A gente é exposta a crenças, né? Então foi o que eu falei antes ali de, eu sou bonita. Não precisa dizer que tu é bonita, as pessoas vão te achar. Então eu não sou bonita, né? Tu é inteligente. Ai, que metida que tá dizendo que é inteligente. Claro, a gente não vai depreciar os outros, né? A criança começa a dizer que é inteligente muito mais do que os outros, a gente vai ensinar. Que bom que tu é inteligente, mas tu não precisa de minimizar a inteligência dos outros, né? Isso sim, é um ensinamento. Mas nunca dizer para uma criança que ela não é. Ou que ela não pode demonstrar suas forças. Isso é força de caráter. É talento, é dom. Então a gente tem que reforçar isso sempre, né?
E aí eu falei aqui, né, das nossas frases que a gente fala, né? Quem nunca repetiu as frases dos pais com os filhos, né? Isso aqui é fatal, né? Então a gente tem que cuidar bastante. Só que tem uma coisa, né? Que essas verdades, né, que a gente fala, as supostas verdades, as crenças, os pensamentos que a gente carrega, ela expõe muitas vezes, né? E aí voltando à questão dos nossos pais, né? A fragilidade do outro e não necessariamente nos representa. Talvez nem seja a fragilidade dos nossos pais, é dos avós, dos bisavós, e aí entra aqui que é a constelação familiar, que o Altair também fala muito bem, né? Então, assim, repete várias gerações, né? Tu carrega crenças de, às vezes, até, se eu não me engano, Altair, se tu tá vendo essa live, não me xinga. Se eu não me engano, até 6 ou 7 gerações as crenças se repetem. Então, às vezes, não era nem a tua mãe, mas aí tu pega aquilo como verdade, né? Então, os medos e inseguranças dos nossos pais não precisam ser os nossos, né? A gente pode trabalhar isso dentro da gente, né? Mesmo que tenha sido passado pra gente, a gente não precisa mantê-los, né? Não precisa manter esses medos, essas inseguranças e continuar nos sabotando por isso, né, Lara? Sim. A gente tem que honrar, até eu comentei contigo mais cedo também, a gente tem que honrar os nossos pais, mas não repetir as questões deles, né? Deixa o que é deles com eles e a gente precisa viver a nossa vida, né? Tanto é que tem uma frase da constelação que fala que a melhor forma de honrar os nossos pais é seguindo e cuidando da nossa própria vida. Porque imagina, a vida é a nossa maior bênção, né? É o que a gente tem de mais importante na nossa própria vida. Então, se a gente ficar preso nos outros ou querendo repetir padrões dos outros, a gente não vai estar vivendo a nossa própria. Né? Perfeito. Então, isso é muito certeiro, assim. E como eu disse, deixa né? o que é deles com eles. É assunto para uma live inteira falar dos nossos pais aí, porque realmente a gente sabe que tem muitas pessoas paradas nessa situação, né? Que não conseguem evoluir porque tem algum trauma, né? E eu fiz uma imersão em abril. Eu passei um final de semana, até coloquei aqui no Instagram, falei, né, a respeito disso. Uma imersão de inteligência emocional. E a gente teve uma prática lá muito forte, muito forte. Né? É impossível não chorar, mas tu desmonta chorando, né? Soluça, né, com a prática. Mas foi muito importante para mim aquilo, né, que traz isso, né? E é uma coisa que o palestrante lá comentou aqui. 95% das pessoas não foram, das pessoas que estão aqui nesse local, isso ele falando lá, né? Elas não foram desejadas. Elas foram acidentes de percurso. Aí assim, como assim? Meu pai e minha mãe não me desejaram. Muitas vezes nós somos filhos aí dos escapes dos nossos pais. E aí, inconscientemente, a gente carrega esse trauma de não ter sido desejada, né? Não sou amada, né? Rejeição. E aí, isso também são coisas que vão nos minando, né? Vão nos impedindo de ter os resultados em todas as áreas da nossa vida. Então, como eu disse, é assunto para muita coisa, né? E tu falou essa coisa de honrar, né, Lara? Honrar os pais, eles estão sempre acima. Tipo assim, né? Quem segue aí religiões e tal, como, né, a Bíblia mesmo fala, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois disso qual é o segundo, né? É honrar pai e mãe. Então, os nossos pais, eles são os seres onipotentes pra gente quando é criança. Então, teu pai vem e te diz assim, olha aqui, minha filha, tu não é bonita. Então, aterriza, né? Tu não diz que tu é bonita, que tu vai ser mentira. Pronto, nunca mais vou dizer que eu sou bonita. Porque a mamãe e o papai que eu amo e que estão acima de qualquer coisa me disseram isso. Vocês entendem a importância disso? Não estamos aqui para criticar os nossos pais. Mas estamos aqui para dizer que a verdade deles não precisa ser a nossa. Então, né? Para encerrar assunto pais é isso, né? E é um assunto, assim, que tem uma força muito grande, né? Na questão da nossa autoestima. Com certeza. Tá falando, como tu mesmo falou, é assunto para 10 lives, né? Dá para fazer só sobre isso. Exatamente, né? Gente, eu não tô lendo os comentários aqui. Tá conseguindo ver aí, Lara? Eu coloquei a Giane tá aqui do Petback. Olha elas, lindas. Ah, obrigada, G. Faz tempo que eu não vejo a G. Saudades da G. Não, acho que foi esse o único comentário. Pessoal, se quiser fazer perguntas aí, por favor, fique à vontade. Então, uma das melhores formas da gente realmente mudar essa realidade, né, conseguir construir uma autoestima realmente de sucesso, né, uma autoestima elevada que vai nos levar para onde a gente quer ir mesmo. Quer dizer, se vocês querem ir para um lado, né, afundado, não é o caso. Mas uma autoestima empoderada aí que te leve para conquistar as coisas que realmente tu merece. Tem uma palavrinha mágica,
né, que eu venho trabalhando isso dentro de todos os meus processos, desde o desafio até o Mente Fit, até o acompanhamento individual, e agora com um novo produto aí, que eu já dei uns spoilers, mas eu não vou dizer o nome dele, ele vai ser lançado no final de semana, é autoconhecimento. Então, assim, se a pessoa se conhece, né, ela tem outra visão de mundo. Ai, coisa chata, ficar falando de mim, ficar falando de autoconhecimento, ficar falando... Autoconhecimento é uma... Falamos da questão de escovar o dente? É isso. Autoconhecimento é um hábito diário. Todo dia tu tem que te conhecer. Todo dia tu tem que descobrir uma coisa nova a teu respeito. Inclusive anotar, né? Nos meus planners lá, eu tenho uma partezinha lá, aprendizados do dia. Anota lá o que tu aprendeu sobre ti mesma. Né? E a gente descobre cada coisa que a gente se apavora, né? Mas essa... É um mundo, né? Tipo assim, às vezes tu te pega numa situação assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu reagi dessa forma? Ou por que eu não tomei atitude? Por que eu disse não quando eu deveria ter dito sim? E vice-versa, né? Então, assim, esse se descobrir, né? Entender por que a gente faz o que faz é fundamental para a gente conseguir crescer. E aí a gente falou muito aqui sobre essas possíveis causas que nos tornaram pessoas, né, com a autoestima mais baixa. O autoconhecimento envolve isso, né? Descobrir essas possíveis causas. Então, e ressignificar a imagem negativa que a gente criou de nós mesmos, né? Então, assim, todo mundo tem as possibilidades de alcançar o que for, só depende da gente acreditar, né? Então, essas fontes de bloqueio, eliminar essas fontes de bloqueio. E aí tem uma coisa também, né? Vocês podem não gostar do que eu vou dizer, né? Mas a gente tem que se separar das pessoas e situações que nos limitam. E aí isso é meio dolorido de falar, né? Bastante. Porque às vezes as situações e pessoas que nos limitam, elas estão do nosso lado, né? Então, eu digo assim de carteirinha, eu já passei por... Até dentro da família. Exato. Às vezes é um relacionamento. Né? Às vezes são os pais. Eu já disse para uma paciente esses dias, né? Ela disse assim, eu tô assim, ela chorou na minha frente. Ela disse assim, eu não aguento mais meu emprego. Pede demissão. Ela me olhou. Resultado. Isso faz uns 2 ou 3 meses. Resultado. Ela, graças a Deus, foi demitida esse mês. Se ela tá aqui, ela sabe do que eu tô falando. Não vou citar nomes, obviamente. Mas ela conseguiu, né, ser demitida e saiu, né, tranquila. Ela tá outra pessoa, né? Então isso é muito legal. Imagina. Né? Lara, fala. Continua aí que eu vou ter que dar uma tossida aqui. Eu que trabalho com pessoas, eu vejo todos os dias, né, que muitas das limitações que as pessoas têm, dos problemas mesmo que impedem elas de crescer, de melhorar, falando aqui agora um pouquinho do meu trabalho, as dores no corpo das pessoas. Gente, a quantidade de pessoas que tem que, na verdade, o problema é o emprego, é o relacionamento, é a família, é o irmão, sabe? Nossa, um monte de gente que tem esse tipo de situação. E às vezes a pessoa entra naquele ciclo que a gente estava falando antes da autossabotagem. A pessoa não sai dali, não sai do emprego, não larga o relacionamento, porque ela precisa alimentar aquela situação ali, porque é aquilo que está baixando a autoestima, né? Então é uma coisa que é muito difícil. E realmente, como comentou antes, tem casos que a pessoa vai precisar de uma terapia, ela vai precisar buscar uma ajuda externa, né, que consiga interferir de uma outra forma para ela poder quebrar aquele caminho, né? E é uma coisa muito forte mesmo. E o autoconhecimento também é a maior fonte de saúde que a gente tem, né? Porque a gente se conhecendo, a gente vai conseguir identificar o que tá de errado. E daí falando um pouquinho da questão do emagrecimento, né? Bom, eu não sei se tu vai comentar sobre isso depois, mas a própria questão de comer muito, né? Que é o que geralmente causa o excesso de peso, é porque tá faltando algo na vida daquela pessoa. Exato. Então, o que é? Porque a pessoa não buscou, né? Então, se tem autoconhecimento, ela vai entender os porquês, vai, de alguma forma, conseguir identificar aquilo e acabar quebrando esse padrão. A comida substitui, né? Ela tapa um furo, como eu costumo dizer, né? Quando a pessoa come de forma exagerada, né, a ponto de não conseguir, tá comendo, já tá saciado e continua comendo, essa alimentação, essa comida, ela deixou de nutrir, deixou de matar a fome. Ela tá matando uma fome emocional ali, um buraco que ficou de alguma situação. Uma coisa que tu falou bem importante a respeito ali desses relacionamentos, né? E tu disse uma verdade incrível, que às vezes a pessoa assim, tá sabendo que aquela situação não tá legal, mas ela continua. Justamente para justificar aquilo que ela sabe dela a vida toda. Ela sabe que ela é uma fracassada. Desculpa o perdão da palavra,
usar esses termos tão fortes. Mas a pessoa, ela sabe que a vida dela é terrível. Gente, eu conheço muitas pessoas assim. Pessoas que dizem, mas eu não consigo, a minha vida é horrível, né? Eu nunca consigo, nunca dá certo, nunca nada dá certo na minha vida, que eu tenho dedo podre para relacionamento. A pessoa, ela já se descreveu. Entendeu? Ela já escreveu por A mais B o que ela é, né? Então, tá determinado. E se ela não mudar aquela visão, ela vai continuar sendo assim. Que nem eu digo assim, às vezes parece simples, né? Eu não consigo emagrecer. Não vai emagrecer. Aí a pessoa, como assim? Tu não vai me ajudar? Se tu botou na tua cabeça que tu não consegue, quem sou eu pra mudar? Tu vai ter que mudar teu pensamento. Quem sou eu? Né? Tu vai ter que mudar teu pensamento. Agora, se tu quer me ajuda pra mudar teu pensamento, então vamos lá. Porque não basta só te dizer, tu tem que praticar, né? Precisa dessa prática todos os dias para acreditar que tu é capaz, sim, de atingir teu objetivo, né? Então isso é fundamental. E aí vamos aqui falar dos 4 pilares da autoestima, já para trazer estratégias aqui para as pessoas, né? Melhorar. Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Pripísio, finanças. Priscila, né? A Lara conhece a Pri melhor que eu ainda não conheço a Pri pessoalmente. Queria uma pílula para autoestima e autossabotagem. Não, assim, basta uma que a outra já se resolve, tá? Melhora a tua autoestima, tá, Pri? Que aí a outra já vai entrar nos eixos aí. Mas é o que a gente estava falando. A questão das pílulas, as pílulas mágicas, né? Que todo mundo deseja. Quem dera, né? Que fosse tão fácil assim. Todos os processos de a gente simplesmente ter uma coisinha ali que toma. Tanto é que as pessoas estão hoje em dia, super viciadas em remédios justamente por isso. É muito mais fácil tomar um remédio para tua dor do que tu tratar a causa. Exatamente. Do que tu aprofundar ali no problema, né? Tomar remédio para emagrecer do que tu mudar teu pensamento. Então... E a gente pode usar esse teu mesmo comentário também para as nossas 2 áreas, né, Lara? Eu vejo assim, que as pessoas também, e aí isso está relacionado à autoestima baixa, quer vocês gostem ou não. Sim. Mas aquela pessoa que vem para mim querendo emagrecer, mas ela não quer fazer nada. Ela quer que tu resolva a vida dela. A mesma coisa a Lara. Ela quer que o aparelho, que a injeção que a Lara dá lá de mesoterapia, resolva. Mas ela não quer fazer. Então, assim, ela não quer fazer o exercício que precisa para dar o resultado que o tratamento estético traz. Ela não quer tomar água para melhorar a pele dela. Ela não quer fazer. Ela deposita na Lara ou na Sheila, né, a resolução dos seus problemas. Isso é sinônimo, né? Isso é sintoma de autoestima baixa. A pessoa, ela quer que o outro... Então, assim, um dos pontos fundamentais é a gente ter autorresponsabilidade. Né? Nada vai acontecer se tu não tomar atitudes, né? E isso faz parte do autoconhecimento também, né? Tu se responsabilizar pelas tuas escolhas, pelos teus pensamentos, até pelas tuas não escolhas, né? Exato, que a gente faz é nossa responsabilidade. Fica muito fácil a gente terceirizar as responsabilidades, terceirizar tudo, porque o mundo hoje em dia ele tá muito assim, né? As pessoas querem terceirizar a educação dos filhos lá na escola, as pessoas querem terceirizar a alimentação só comendo fora. Então é algo assim que tá muito acessível, só que acaba atrapalhando muito o processo, né? Com certeza, isso que tu falou é verdade, né? É ser responsável pelas tuas escolhas e pelas tuas não escolhas, né? O não também é uma escolha, né? Não fazer também é uma escolha, é uma decisão, né? Então, assim, o primeiro pilar da autoestima, né, é a autoaceitação. Então, é ter uma postura positiva com relação a si mesma, né? Saber que tu vai errar, tu não é perfeita. Tu não é perfeita, né? A Lara não é, eu não sou, ninguém é. A gente vai errar. Isso faz parte, né? Estar satisfeita, respeito a si própria, se sentir em casa no próprio corpo. Olha que mágico isso, né? Então, é uma questão, assim, né, fundamental, né, Lara? Total, total. Eu até tenho uma frase que eu uso bastante nos atendimentos, até que eu comentei contigo. Eu até vou ler aqui que eu escrevi ela, que é querer ficar bonita porque se ama e não esperar ficar bonita para se amar. Exato. Isso é uma coisa que perfeito. Muda completamente a visão, né, do que tu tem da tua própria saúde, do teu próprio corpo, né? Então, e as pessoas, elas estão nesse outro lado, elas estão buscando soluções milagrosas para ficarem bonitas, para depois se amarem, né? Só que não vai acontecer. Cuida do teu... Não vai acontecer. Eu sempre digo assim, ó, Lara,
se tu não gostar do teu corpo, pensa bem, né? Até coloquei uma frase, não vou me lembrar do post, se foi segunda, terça ou quarta, sei lá quando é que foi. Eu coloquei no final, assim, ó. É o teu corpo que te carrega dos lugares que tu precisa ir. É o teu corpo que armazena todos os órgãos para o bom funcionamento e para te manter viva. Entendeu? Se tu não olhar pro teu corpo como algo assim importante, eu odeio meu corpo. Entenderam? Se eu amo meu corpo, eu vou cuidar dele. Se eu não amo, eu vou fazer de tudo para fugir dos cuidados com ele. Vocês entenderam a importância disso? Então, se vocês não amarem o corpo que vocês têm hoje, mas ele é feio, ele é gordo, não importa. É o teu corpo. E se ele tá do jeito que tá, assuma a responsabilidade. É as escolhas que tu fez ontem, anteontem, o ano passado, há 10 anos atrás. É o resultado disso. Então agora, será que tu não consegue otimizar as tuas ações para melhorá-lo? Mas com amor, com carinho, né? A garganta tá falhando aqui. Sim. Tem até uma outra questão assim, que eu gosto de falar bastante, é que os dois lados eles vão ser difíceis. A gente tem que escolher qual difícil a gente quer enfrentar, né? Ficar no lugar que a gente tá vai ser difícil também, porque tu não vai conseguir te olhar no espelho, tu vai entrar em sofrimento. E o outro lado, que também é difícil, que é entrar um processo de emagrecimento ou um processo terapêutico, também vai ser difícil. Então, qual difícil tu quer? O que vai te dar um resultado que tu vai ficar melhor depois, ou que vai continuar te trazendo sofrimento, né? Então, e ao mesmo tempo que é difícil, né, Lara, tu faz abdicações, né? Eu sempre digo isso. Isso eu trago também numa ferramenta que eu faço. Eu sempre pergunto, o que tu perde fazendo isso, tendo esse comportamento? E o que tu ganha? Não, eu não ganho nada. Eu não ganho nada comendo doce. Para e pensa. Tu ganha. Aí a pessoa, prazer momentâneo. É um ganho. Não importa, é um ganho. Então, todos os caminhos que tu for seguir, né, tu vai ter uma perda. Inclusive, emagrecer, tu vai perder algumas coisas. Sim, vou perder peso. Sim. Vai perder coisas que possam ser boas para ti. Né? Eu sempre digo isso. Sim. No emagrecimento, tu também vai perder. De repente, tu vai perder uma amiga, que era a comilona da vez, que talvez tu não tenha hoje uma relação tão, né, de parceria. Né? Tu vai perder, de repente, alguns eventos. Pode ser que para ti, sim. Talvez não. Saiba aí para o evento te comportar com uma nova cabeça, uma nova consciência. Mas existem possíveis perdas, sim. Tu vai perder aquela farra gastronômica. Hoje tu já tem mais consciência das coisas que tu escolhe. Então, todo lado tem perda e tem ganho, né? Gente, desculpa, mas a tosse tá pegando lá. Começa a falar e falta a voz. Isso que eu já tomei 1 litro d'água aqui, você acredita? Bom, o segundo ponto, né, os 4 pilares da autoestima, como a gente falou aqui, é a autoconfiança, né, que é fundamental. Então, é postura positiva com relação às nossas próprias capacidades e desempenho. Então, é convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa, de fazer bem, né, de conseguir alcançar alguma coisa, de suportar as dificuldades. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso todos os dias de manhã quando eu acordo. Eu já comentei aqui, já falei em live, já citei isso talvez em algum post. Que eu costumo realizar, né, quando eu me acordo, o ritual da manhã do livro Milagre da Manhã. Não é sempre que eu consigo fazer, mas tenho fortalecido isso nos últimos tempos. Né? Teve uma época que eu fiz assim, acho que eu cheguei a fazer 6 meses direto sem falhar nenhum dia. Hoje eu já tô mais preguiçosa, assim, ainda mais no inverno, me acordo mais tarde. Não sou a pessoa de acordar cedo, tá? Porque se vocês acham que eu madrugo, mentira. No inverno não, no verão eu gosto. E assim, ter esse momento do dia, logo que a gente acorda, escolher como vai ser meu início de manhã, vai interferir no resto do teu dia. Então, quando eu me acordo e digo pra mim assim, e aí é a frase que eu queria dizer pra vocês, eu tenho toda a força que eu preciso para enfrentar qualquer problema e qualquer obstáculo. Essa é uma frase que eu, assim, quando eu falo, mas assim, não é assim. Tô falando aqui numa live, tá? Com vontade, com garra, na frente do espelho, né? Olhando o olho no olho, com verdade mesmo, né? Com força. Faz toda a diferença. Porque no primeiro obstáculo que tu vai passar no teu dia, tu chega no trabalho, teu chefe te deu um oi atravessado, um bom dia marrento, tu vai lembrar. Mas eu tenho toda a força que eu preciso para enfrentar qualquer obstáculo, qualquer problema. Aquilo vai vir. Porque tu já tá todo dia repetindo, todo dia te acostumando aquilo. Então, assim, se a gente não tem ali 15, 20, 30 minutos no início do dia pra gente, a gente não tá vivendo. A gente tá subsistindo.
Então, assim, mas tu acha que meu tempo, mas eu trabalho, eu também trabalho, eu sou dona de casa. Sou dona de casa, gente. Na minha casa não tem cozinheira, né? Eu tenho uma diarista, mas ela não vem sempre. Né? Eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu tenho que organizar toda a minha vida. Eu tenho uma clínica, eu preciso organizar, né? Nossa clínica, ela precisa organizar, manter tudo organizado. Então, exige. Ou vocês acham que eu estar aqui no Instagram fazendo post também não exige um mega tempo? É um mega tempo. Quando eu não tô atendendo, eu tô focada nisso. Então, assim, mas eu arrumei esse tempo. Eu precisei arrumar esse tempo para não pirar. Porque o estresse vem, os incômodos vêm, a baixa autoestima vem. Mas agora, quando eu tenho esse momento do dia e digo assim, Sheila, tá importante. E eu vou te dar esse momento. Faz toda a diferença. Né? E quando eu falo essas coisas para vocês, não é para me exibir, não é para me aparecer. Olha aí, as coisas que a gente tá falando da infância, né? Olha aí, assim. Né? Mas é para dizer para vocês que realmente existe, né, possibilidades da gente aproveitar o momentinho do dia que tenha, que se não tem uma hora, que tenha 5 minutos, mas que tu faça esses 5 minutos com convicção. Né? Pode ser os melhores 5 minutos do teu dia, mas faça. Né? Então isso é bem importante de trazer, né, Lara? Isso até nos meus atendimentos eu sempre pergunto também, o que tu faz de bom pra ti? Qual é o tempo que tu tira pra ti? Daí é o que tu falou, às vezes a pessoa diz, mas não dá porque eu tenho isso, tenho aquilo, e trabalho, chego tarde em casa. Eu mesma já me dei essas desculpas 1 milhão de vezes, eu não tenho tempo para fazer tal e tal coisa, porque não dá. Mas é prioridade, né? Às vezes a gente tá até doando demais para os outros, Exatamente, né? 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 E deixando de lado. E tem também a questão de que a gente não precisa agir com perfeição. Nós não somos seres perfeitos. Então, a gente sempre vai tentar o nosso melhor e todo mundo está no mesmo barco. Tá todo mundo... Às vezes a gente se compara muito, né? Com rede social tem muito esse lance de mas olha lá fulana, eu nunca vou chegar aos pés dela. As comparações. Mas tu não sabe o que está por trás daquilo. Né? Tu não sabe o que aquela pessoa está passando para ela conseguir fazer aquilo por ela. Então, é algo assim que o feito é melhor do que o perfeito, né? Sim. Faz aqueles teus, se não tem meia hora, 1 hora, 10 minutos, faz 5 minutos ali. Com as condições que tu tem hoje, né? Exatamente, tem áudios no YouTube que tu pode botar teu fone ali, senta no sofá, pede pra ninguém te incomodar. Meditações guiadas incríveis. Exato. Aquilo ali já é uma coisa que vai nutrir a alma da pessoa, vai nutrir o ser e já vai trazer uma outra força, né? Com certeza. E ajustando outras coisas também. Com certeza, com certeza. Tem um comentário aqui, deixa eu ver, a Shirley colocou. As redes sociais acabam tirando uma boa parte do nosso tempo hoje em dia. E depois damos a desculpa da falta de tempo. Exatamente isso, Shirley. Então, assim, pega essas redes sociais e olha conteúdo de valor. Segue a Sheila e a Lara e olha os nossos conteúdos que vocês vão se beneficiar com tudo que a gente tem para oferecer aqui. Opa, a Lara caiu aqui, gente, mas ela já deve voltar. Então fica a dica aí, né, de vocês colocarem isso aí na rotina de vocês, né? Deixa eu só ver aqui, ela deve estar entrando aí em seguida. Não Oi? ainda? Não voltou, não tá aparecendo o vídeo aqui pra mim. Ué? Que estranho. Deixa eu trocar. Inclusive a gente tá falando, olha só, as coincidências da vida que não são coincidências. Tu tá me vendo, Lara? Tô te vendo. Eu não tô te vendo. Não? Eu vou sair e entrar de novo, pode ser? Pode ser. Guardar um pouquinho aí a Lara entrar. Enquanto isso eu tomo uma aguinha que a garganta tá seca. Esperar um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão comentando aqui. Mas como eu disse, sigam, né? Dica para Shirley. E rede social, realmente, Lara Mesa. Agora sim. Agora eu acho que eu tinha que aceitar ela, senão ela não ia entrar. Agora sim. Voltou. Não estava aparecendo, só estava ouvindo a tua voz. Sim. Eu vou ter que fazer esse comentário agora. Olha só as coincidências que não são coincidências, né? Eu caí porque o meu celular apareceu um lembrete do Instagram que você já passou 1 hora hoje no Instagram. Eu adicionei isso no celular. Perfeito! Olha aqui. Olha, não é coincidência. É o universo conspirando para vocês que estão assistindo essa live, cuidar da vida de vocês.
Tá muito legal. Então, muito às legal. vezes até isso, né? Às vezes a gente precisa desses lembretes, assim, que, cara, sai do celular, sai do Instagram um pouquinho, vai fazer qualquer coisa, vai botar uma música que tu gosta de ouvir no celular, né? Mesmo que não esteja fazendo nada, porque realmente acaba contaminando, né? A gente, nossa, Exato. o que a gente perde de autoconfiança quando fica com essas comparações é muito absurdo. Foi o que eu falei ali também, né, Lara, do conteúdo que tu consome na primeira hora do dia. Tem pesquisas que falam que quanto melhor o conteúdo que tu pegar o celular, acordar de manhã e ficar vendo rede social, é a pior coisa que tu pode fazer. Usa esse início do dia para cuidar de ti, né? Escutar uma meditação guiada, ler um livro, leitura é excelente, né? Não precisa nem ser um livro de autoajuda, mas leia, né? Traga a leitura para o teu dia. Ontem eu li uma frase assim, ó, chocante, né? É que o homem que não lê, ele não tem vantagem nenhuma sobre o homem que não sabe ler. Nossa. Bom, eu não me incluo nisso, graças a Deus, porque eu sou a rainha da leitura. Ontem eu consegui acabar outro livro, em uma semana eu terminei o livro. Então, assim, eu adoro ler. E acho que traz, sim. E acho que ler também, e uma dica extra aqui, leiam fora da caixa de vocês. Não leiam só o conteúdo da área de vocês. Ou então, assim, ó, esse livro que eu li, inclusive, um livro que ia contra alguns princípios meus relacionados à alimentação. Coisas que eu não concordo. Mas eu li porque eu queria entender a versão do outro. Isso é muito legal. Quando a gente sai da nossa zoninha de conforto e vai entender o que as outras pessoas pensam a respeito do assunto, né? Ainda aí, lá. Bom, vamos falar de competência social, então, né? Que é um assunto importante também. A gente precisa ter essa relação de contato, né, com outras pessoas. Como eu falei no início da live, nós somos seres necessitados de conviver com outras pessoas. Senão a gente não sobrevive, né? Então é ser capaz de fazer contatos, né? Saber lidar com outras pessoas, sentir-se capaz de lidar com situações difíceis e ter reações flexíveis, como a Lara falou antes, né? Todo mundo tem suas dores, tem sua história para contar, né? Tem seus problemas, então a gente tem que aprender a respeitar o outro, agir com empatia, né? E também não se comparar, né? Como eu sempre digo, às vezes a gente olha no Instagram aquelas pessoas, né? Nós, eu e a Lara, que a gente lida muito isso com marketing, que é a forma que a gente tem de divulgar o nosso trabalho, atingir o maior número de pessoas possíveis. Às vezes a gente vai ver aqueles blogueiros lá que tem milhões de seguidores, né? Milhões. Se a gente for, a gente chora, né? Vamos chorar. Mas quanto tempo essa pessoa vem caminhando para chegar nesse nível? Quantas horas do dia ela está dedicando para chegar nesse patamar, né? Então tudo são escolhas, como a gente falou antes, né? A gente precisa, né? E o ser humano, ele, por viver em sociedade, ele acaba sabendo da necessidade também de aprovação dos outros, né? Então fica essa história eterna de tentar se encaixar, né? Aquela caixinha que a gente comentou antes, a gente fica tentando entrar nas caixinhas, mas não adianta, porque as formas são diferentes, então a gente nunca vai conseguir ser igual ao outro, né? E tu comentou também saber lidar com empatia com os outros também, né? Mas desde que isso também não ultrapasse os nossos limites pessoais, né? Porque o que mais acontece hoje, principalmente com as pessoas que têm baixa autoestima, é a necessidade de agradar o outro, de fazer pelo outro, e muitas vezes passando por cima do próprio tempo, da própria necessidade. E aí vem a velha história de a gente ter que aprender a dizer não, né? Que é para quem tem baixa autoestima, é uma luta eterna, assim, porque a gente precisa agradar o outro e dizer não desagrada. Mas pra gente dizer sim pra gente, a gente tem que dizer não pro outro. Então, eu até vi uma postagem do Joel J essa semana, né? Ele colocou lá, acho que foi Joel J ou Caio Carneiro, não me lembro, que eu sigo os dois. Que ele disse 3 palavras terríveis de pronunciar: inconstitucionalissimamente, eicosa pentanóico, que a gente conhece, e não. E não. Eu acho que o pior é o não, né? Realmente é difícil, tu não quer desagradar o outro, só que o não dito, né? Quando tu diz sim para o outro, tá dizendo não para si mesma, né? Esse que é o problema, né? E eu sempre falo, me ajuda aqui, tem que ir pra academia naquele horário. Então vou ter que ajudar minha amiga que tá precisando. Aí tu disse sim para ela, mas tu disse não pro teu treino, né? Ou então o marido, vem comer uma coisinha gostosa aqui comigo. Que muita gorda. Não. Aí tu tá dizendo sim pro marido mais uma vez e dizendo não
pro teu objetivo, pro teu sonho, né? Pra tua meta de emagrecer. Então são coisas que a gente precisa considerar. Eu acho que uma das maiores habilidades hoje de uma pessoa de sucesso é saber dizer não. Mas não é fácil. É um treino diário, né, Laura? Pouco. Exatamente. Ainda mais para as pessoas que sofrem com isso, né? Exatamente, né? E aí, assim, a gente falou tanto, mas o quarto pilar aqui, né, não é a rede social, o Instagram, mas são as redes sociais, né? Não as redes sociais virtuais, mas essa rede de relacionamento, né? É estar conectado a uma rede de relacionamentos positivos. E a gente falou isso, embora doa, né? A gente precisa ter uma relação satisfatória com o parceiro, com a família, ter amigos, poder contar com eles e estar à disposição deles também, ser importante para outras pessoas. Isso é uma questão que vai aumentar muito a nossa autoestima. Né? Eu coloquei uma frase hoje ou ontem de manhã, que diz, esteja perto das pessoas que façam tu perceber que tu é importante para o mundo, que tu faz falta nesse mundo, que tu é necessário ao mundo. Né? A pessoa que está ali do teu lado e te diz, ou não te diz, mas com as atitudes dela, ela faz tu entender isso, é fundamental. Agora, aquela pessoa que está sempre lá te colocando para baixo, com certeza não é uma pessoa que vai agregar na tua vida, né? Exato. E hoje em dia se fala muito também dos relacionamentos tóxicos, né? Às vezes a gente tem que cortar, não adianta, né? Porque daí volta no que a gente estava falando antes, tu dizendo sim para aquele relacionamento, tu vai estar dizendo não para tua saúde mental, para os teus objetivos, né? Exatamente. Então, assim, é necessário. A gente tá num momento, assim, eu acredito, da humanidade que não tem mais espaço para estar criando esse tipo de coisas que fazem mal para nossa própria saúde, né? A gente passou por um momento de pandemia e bem forte, então como a saúde mental impacta na vida das pessoas, como a rede social impacta na vida das pessoas, a rede social da vida real, né? Não sim, os relacionamentos, né? Os relacionamentos, né? Tipo, quem tá de verdade contigo ali quando tu precisa, né? Quem tá te ajudando, quem tá te elevando, né? E tem a velha história também que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive, né? Então tu quer ser algo mais acima, tu quer estar junto ali naquelas pessoas que tu não admira, que te fazem mal, né? Onde tu quer estar. E pra gente saber onde a gente quer estar, às vezes a gente tem que estar cortando esse tipo de relacionamento e fortificando os que nos fazem bem também, né? Tendo essa troca, porque não adianta também a gente só estar recebendo elogios e a gente fica ali num pedestal e não elogia os outros, né? Aí a gente vai estar sendo de verdade snob, eu acredito. Ah, com certeza, concordo. Né? Tem que ter um equilíbrio para tudo. Com certeza, né? Então, se encaminhando aqui para o final dessa live, a gente já passou de 1 hora, quase 1h10, aí coisa boa, Lara, que coisa boa falar desse assunto, a gente fluiu aí. As pessoas aqui, poucos comentaram, mas eu tenho certeza que várias pessoas continuam aqui conosco, então isso é um bom sinal que vocês estão curtindo bastante esse assunto. Então, para, né, culminar aí tudo que a gente falou hoje a respeito de amor próprio, eu acho que é isso, a gente ter consciência, né, das nossas emoções, né, dos nossos sensações, das nossas necessidades psíquicas, corporais, isso é muito importante, né? E ter uma relação respeitosa com a gente mesma, eu acho que é isso, né? Gostar dessa casquinha, né? Ela pode não estar do jeito que a gente quer, mas aí a gente amando ela, a gente vai ter forças para querer vê-la melhor todos os dias. E aí, quando a gente fala de amor próprio, a gente fala que a pessoa que se ama, ela vai cuidar do que ela come. Ela vai ter, assim, se ela ama essa casca, por mais esteticamente fora dos padrões que essa casca esteja, ela vai dizer, eu preciso nutrir este corpo com os melhores nutrientes. Né? Eu preciso nutrir esse corpo com exercício físico. Eu preciso nutrir esse corpo com bons pensamentos, com bons relacionamentos. Que é tudo que a gente falou aqui, né? Esse amor começa dessas pequenas coisas, né? Embora para muitos pode parecer muito, mudar hábitos, fazer exercício, são pequenos passos que a gente dá todos os dias, alimentando todo dia esse corpinho, né? Alimentando todo dia a nossa autoestima, a gente vai ter um resultado surpreendente daqui para frente, não é mesmo? Sim. E é bem isso que tu falou também, um passinho de cada vez, né? Tudo que é uma mudança muito brusca, ela não tem uma continuidade. A pessoa até muda, vamos supor, de uma semana para outra, começou a fazer atividade, fez dieta, fez 1 bilhão de coisas, mas ela não vai permanecer, né? Então a gente precisa que seja essa mudança mais lenta, né? Mais gradual, constante, para que ela né? consiga constante, exatamente. Não, e a gente não precisa querer mudar tudo ao mesmo tempo também, né, Lara? Eu acho assim, ó,
pessoa hoje, de coração aberto aqui para vocês, né? Estou iniciando, quero emagrecer, quero ter um resultado, quero melhorar a qualidade de vida. Escolhe uma coisa. E que essa coisa inicial seja o teu autoconhecimento. Começa a buscar esse amor próprio, esses detalhes que a gente falou, de acordar de manhã, fazer uma meditação, de conversar com o espelho, falar frases positivas, de ter 5 minutos que seja para um banho relaxante. Deixa o marido e os filhos lá, fecha a porta do banheiro, né? 5 minutos que seja para passar um creme. Não. Aí que tá. A gente que coloca essas regras. Eu não tenho nem tempo para tomar banho, todo mundo vem pra volta. Diz não. Não. Agora é o meu banho. Fecha a porta. Nós não estávamos falando de aprender a dizer não? Também dizer não é isso. Então não vem com a desculpa que tu não tem tempo. Todo mundo aqui, eu, a Lari, todo o resto que está nos assistindo, tem as mesmas 24 horas. O que vai tornar a gente diferente, o que a gente faz, é como a gente gerencia o tempo. E mais do que gerenciar tempo, é gerenciar a nossa energia. Isso eu aprendi. Então, assim, onde eu estou depositando a minha energia? Estou depositando a minha energia, como a Shirley falou ali, nas redes sociais, tomando um tempão no meu dia, ou eu estou depositando a energia onde realmente eu sei que eu vou ter resultado? Eu acho que é isso para encerrar aqui o nosso assunto, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado aí. Eu te agradeço muito, Laurinha, por disponibilizar. Eu sei que o teu tempo é curto também, mas eu acho assim, é de coração aberto agora falando. Tudo que a gente fala, e quando a gente fala, né, numa live, vocês acham que a gente está ensinando vocês, mas a gente está aprendendo tanto, vocês não têm noção. Tô saindo aqui dessa live renovada, sabendo que eu preciso melhorar na minha vida, o que eu preciso otimizar, né? Sabendo dos meus pontos fortes também, que aí a gente vendo tudo isso aqui que a gente está falando, a gente começa, mas eu sou boa nisso. Isso é bom para mim. Eu preciso fortalecer isso, porque eu sou boa. Então, isso é tudo que a gente ensina, o aprendizado bom é aquele que tu ensina e que tu, né, o retorno vem e tu aprende também. Então, eu saio daqui agradecida pela tua contribuição, Lara, e por vocês estar aqui assistindo também esse momento. Sim. Então, tá, Sheila. Gratidão pela oportunidade, que a gente consiga, né, impactar um pouquinho com essas palavras, assim, que as pessoas consigam, pelo menos hoje, acordar amanhã com um olhar diferente, né? Elas, exato. Talvez uma coisinha pequena que seja, com certeza já vai ser um grande passo, né? Para o autoconhecimento, para essas mudanças, para ter uma melhor autoestima. Todo mundo pode, isso é a coisa mais certa que tem. Exatamente, todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem habilidades incríveis, só precisa aflorar isso, né? Bota pra fora, vê no que tu é bom e começa a insistir naquilo, a mostrar pro mundo a tua verdade. E é aquilo que a gente falou, né? A verdade do outro não é a nossa. Então, assim, o que eu tenho de bom, o que eu posso otimizar daquilo que é bom pra mim. Lara, gratidão, a Pri agradecendo, aqui as meninas agradecendo, sabe as palavras, gratidão nós aí por vocês ficarem mais de 1h e 15 quase com a gente, muito show. Quem pegou aqui no final, essa live vai ficar gravada, então assim que ela subir aqui, vocês, por favor, compartilhem essa live com aquelas amigas que estão precisando daquele up na autoestima, que eu tenho certeza que elas vão se beneficiar bastante. Né? E nos sigam, né? Querem usar redes sociais? Usem, né, os perfis da Sheila e da Lara, que tem bastante conteúdo de valor. Um beijo grande, gente. Boa noite, Lara. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa noite, querida. Até a próxima. Até.